Você já se perguntou por que, em um mundo cheio de oportunidades, tantas pessoas ainda não conseguem alcançar o sucesso? A resposta está em algo simples, mas que poucos estão dispostos a encarar: o desconforto. O segredo do sucesso não é só sobre trabalho duro ou sorte. É sobre enfrentar o desconforto de frente e fazer o que a maioria evita. Você está pronto para isso? Hoje, vamos explorar um dos maiores segredos do sucesso. Um segredo que separa os que alcançam grandes feitos dos que se contentam com o ordinário. Esse segredo envolve risco, desconforto e a disposição de ir além dos seus limites. Vamos entender como os maiores nomes da história, aqueles que conquistaram o impossível, usaram esses 3 ingredientes para transformar suas vidas e alcançar o sucesso. Muitas pessoas evitam o desconforto. Quando a vida começa a exigir mais, a tendência natural é buscar a zona de conforto. Afinal, quem gosta de sentir dor, incerteza ou pressão? Mas a realidade é que o desconforto é um dos maiores motores de crescimento. Pessoas como Oprah Winfrey, que enfrentaram a pobreza, ou Elon Musk, que começou do zero com ideias visionárias, sabem que o desconforto é essencial para criar algo grandioso. Se você quer evoluir, precisa aprender a lidar com isso. O desconforto não é algo que você deve evitar, mas algo que você deve buscar. Quando você está confortável, você não está crescendo. O crescimento acontece quando você se estica além dos seus limites, quando você sente que algo é desafiador. Como disse o famoso filósofo Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. O tempo é a moeda do sucesso, e o desconforto é o caminho para gastá-lo de maneira mais produtiva. Vamos entender o que significa verdadeiramente estar confortável e por que isso é perigoso. O conforto pode ser uma prisão disfarçada, uma falsa sensação de segurança que impede você de explorar seu potencial real. Quando você está confortável, você pode estar perdendo a chance de transformar sua vida e alcançar o sucesso verdadeiro. O desconforto não é apenas uma consequência do sucesso, ele é uma parte intrínseca do processo. Se olharmos para os grandes líderes do mundo, podemos perceber que eles nunca permaneceram em sua zona de conforto por muito tempo. Steve Jobs, por exemplo, não criou a Apple apenas porque era confortável ou porque queria ser bem-sucedido. Ele o fez porque viu além do que os outros viam. Ele teve que lidar com o desconforto de lidar com a rejeição, de ser considerado excêntrico e até mesmo falhado em muitos momentos. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, também experimentou o desconforto de uma maneira intensa. Ela cresceu em extrema pobreza, foi vítima de abusos e enfrentou o racismo. Durante sua juventude, Oprah foi diagnosticada com problemas de autoestima e lutou contra suas próprias inseguranças. No entanto, ela usou cada um desses desafios como combustível para seu crescimento. Ela nunca viu o desconforto como algo a ser evitado. Pelo contrário, ela abraçou as dificuldades, as usou como aprendizado e, a partir disso, construiu seu império. Oprah tem uma frase que ilustra isso muito bem: o que você se recusa a aprender, a vida vai te ensinar da maneira mais difícil. Para ela, o desconforto não era um obstáculo, mas uma oportunidade de evolução. Risco. Uma palavra que muitas pessoas evitam como se fosse uma sentença de morte. Mas o risco é, na verdade, o que separa os grandes vencedores dos que ficam à margem. Sem risco, não há inovação, não há evolução, não há sucesso. Pense em Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Quando Bezos começou, não existia um mercado online como o que conhecemos hoje. Sua ideia de vender livros pela internet foi vista como uma loucura. Mas ele apostou tudo nisso. Ele estava disposto a correr o risco de falhar e perder tudo, mas sabia que, se tivesse sucesso, poderia transformar a maneira como o mundo fazia compras. Bezos não era um visionário no sentido convencional. Ele era alguém disposto a tomar riscos calculados, a falhar, a aprender com cada erro e continuar a seguir em frente. Ele entendeu que, sem risco, não haveria inovação. E sem inovação, não haveria sucesso. Ele sabia que para criar algo novo, precisava estar disposto a se expor ao fracasso. Um outro exemplo poderoso é o Elon Musk. Ele não ficou em sua zona de conforto depois do sucesso do PayPal. Ao invés disso, ele se arriscou com uma ideia aparentemente impossível: carros elétricos. Musk sabia que a indústria automobilística estava engessada, mas ele apostou seu próprio dinheiro e sua reputação na criação da Tesla, uma empresa que, no início, parecia estar condenada ao fracasso. O risco foi imenso, e o desconforto foi ainda maior. Musk quase perdeu tudo,
mas seu compromisso com a visão e sua disposição para correr riscos resultaram em uma das maiores revoluções tecnológicas da história. O risco no caso de Musk não foi apenas financeiro. Ele apostou também em sua reputação e, principalmente, no tempo de sua vida. O risco é tanto emocional quanto material. A jornada de Musk com a Tesla nos mostra que o verdadeiro risco não está apenas no que você perde, mas no que você é capaz de conquistar se conseguir abraçar o medo e seguir em frente. Agora que entendemos a importância do risco, vamos ver como ele se conecta diretamente ao desconforto. O desconforto é o preço que você paga pelo sucesso. Cada risco que você toma traz consigo uma carga de incerteza. Essa incerteza gera o desconforto. A pergunta é: o quanto você está disposto a tolerar esse desconforto? Não é fácil lidar com a ansiedade que vem ao tomar um risco, mas é exatamente essa ansiedade que fortalece sua resiliência e seu caráter. As pessoas que mais evoluem são aquelas que se sentem desconfortáveis com o status quo, que se atrevem a seguir o caminho desconhecido e que não têm medo de falhar. A chave para lidar com o desconforto e o risco é a mentalidade. Se você encara o desconforto como uma ameaça, ele se torna um obstáculo. Mas se você vê o desconforto como uma oportunidade de crescimento, ele se torna uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos. Vamos pensar em Thomas Edison, o grande inventor que revolucionou o mundo com a lâmpada elétrica. A verdade é que Edison fracassou milhares de vezes antes de encontrar a solução. Mas ele nunca viu o fracasso como algo negativo. Ele via cada erro como um passo para o sucesso. Edison disse uma vez: "Eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." O desconforto e o risco de falhar eram apenas uma parte do processo. O importante era aprender com esses fracassos e continuar tentando. Essa mentalidade fez dele um dos maiores inventores de todos os tempos. Se você está começando a entender que o desconforto e o risco são essenciais para o sucesso, é importante entender também como o fracasso entra nesse processo. O fracasso não é o fim da estrada, mas o combustível que impulsiona o sucesso. A maioria das pessoas tem medo de fracassar. Elas veem o fracasso como algo vergonhoso e evitam a todo custo. No entanto, aqueles que alcançam grandes coisas são aqueles que falham e aprendem com suas falhas. O fracasso é apenas uma lição, uma oportunidade de melhorar, de ajustar sua estratégia e de seguir em frente com mais sabedoria. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, é um exemplo clássico de como o fracasso pode ser transformado em sucesso. Antes de publicar seu primeiro livro, Rowling foi rejeitada por dezenas de editoras. Ela estava em um momento extremamente difícil de sua vida, com pouco dinheiro e muitas dificuldades pessoais. Mas ela não desistiu. Ela usou cada rejeição como motivo para melhorar sua escrita, sua história e sua confiança. E, no fim, o fracasso se transformou em sucesso. Harry Potter se tornou um dos maiores fenômenos literários de todos os tempos, e J.K. Rowling se tornou uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo. Agora que vimos exemplos de grandes vencedores, vamos falar sobre como você pode criar essa mentalidade de sucesso. A chave está em como você encara o desconforto, o risco e o fracasso. Você deve ver esses elementos como parte do processo, não como obstáculos intransponíveis. Primeiro, aprenda a abraçar o desconforto. Quando você sentir aquele incômodo de estar fora da sua zona de conforto, lembre-se de que é justamente ali que o crescimento acontece. Segundo, esteja disposto a correr riscos. Sem risco, você não está avançando. E por último, encare o fracasso como um trampolim para o sucesso, não como uma sentença final. Como você pode criar essa mentalidade? Comece com a prática diária da autodisciplina, do autoconhecimento e da confiança. Quando você acredita no seu potencial, você é capaz de enfrentar o desconforto e o risco com coragem. Agora que você entende o papel crucial do desconforto, do risco e do fracasso na sua jornada para o sucesso, a pergunta é: você está pronto para encarar esses desafios? Está disposto a abraçar o desconforto, correr os riscos necessários e aprender com seus fracassos? Se a resposta for sim, você está no caminho certo para alcançar seus maiores objetivos. Não há fórmula mágica, não há atalhos. O segredo do sucesso é saber que o caminho é difícil, mas gratificante. E ao longo desse caminho, você encontrará seu maior potencial. Então, se você quer continuar essa jornada, não deixe de se inscrever no canal Inspira Finchi e assistir aos nossos vídeos. Vamos juntos enfrentar os desafios, crescer e alcançar o sucesso.